brothers, hoje enfim vamos falar sobre as entidades cósmicas da Marvel. Antes de começar a falar sobre as entidades cósmicas da Marvel, já peço para você deixar aquele like para valorizar o vídeo e também assinar o canal caso não seja inscrito. Uma coisa que é muito legal você entender é que existem várias entidades cósmicas na Marvel. Aqueles que regem todo o universo Marvel, ou seja, eles têm uma função específica no universo Marvel, ou aqueles personagens que só pela existência delas, elas já fazem parte do equilíbrio cósmico. E a gente vai falar sobre aqueles que têm funções específicas no universo Marvel. E vamos começar com os Celestiais. Provavelmente você já ouviu falar sobre os Celestiais, principalmente depois dos Guardiões das Galáxias. Mas da mesma forma que você não sabe muito, o universo Marvel não explora muito isso nos quadrinhos. Ou seja, temos poucas histórias que falam sobre os Celestiais. O que nós sabemos depois da saga Eternos é que os Celestiais faziam experiências nos humanos, onde criaram outras raças, como Eternos e os Deviantes, onde davam superpoderes e mutações, mas eles fazem parte, ainda vivem e ainda regem o universo. E talvez esse encadernado Eternos seja onde a gente tem mais informações sobre os Celestiais. E agora vamos para o lado muito mais específico no universo Marvel, que é o Senhor Caos e o Mestre da Ordem. Essas duas entidades foram criados por Jim Starlin, o pai das sagas cósmicas, em referência ao Yin Yang, tipo o bem, o mal, que tem que estar sempre em equilíbrio, não excedendo mais para um lado nem para o outro. O Senhor do Caos, ele representa a onipotência, né? O seu poder, o seu poderio que não tem limite. E já o Senhor da Ordem, ele já representa a onisciência, o conhecer, o saber de tudo. Os dois têm que ficar em perfeita harmonia, porque toda vez que eles têm alguma coisa em conflito, acontece alguma coisa no universo Marvel. Então eles são os responsáveis diretos sobre os ânimos do universo. E vamos falar sobre a morte e o esquecimento. A morte provavelmente você sabe quem é, porque é o amor, né, de Thanos. Thanos é apaixonado pela morte, endeusado por ele, então ela acaba sendo bem famosa no universo Marvel. Ela representa a certeza de todas as coisas vivas e existentes, ou seja, todos terão um encontro com a morte, cedo ou tarde. Ela é bem representada na morte do Capitão Marvel, onde um grande herói, junto com seu algoz Thanos, tem um encontro com a morte e ele chega a falecer. E esquecimento, também conhecido como Oblivion, ele representa as coisas não vivas e as coisas não existentes, ou seja, é a contraparte da morte, né? Então os dois se completam e fazem um equilíbrio cósmico. Mas o engraçado é que a morte, ela tem uma rivalidade com a eternidade, por motivos óbvios, né? Então, a eternidade é uma vida eterna e o esquecimento tem como algoz o infinito, que é uma outra entidade cósmica que, por sua lógica, ela nunca será esquecida. Já que estamos falando de infinito e eternidade, chegamos ao momento de falar de uma das entidades cósmicas mais faladas no universo Marvel. A eternidade, ele representa o tempo por si só, onde ele é infinito num pedaço de tempo finito. É difícil de explicar, porque muitas vezes nos universos de super-heróis eles explicam que o infinito, ele sim tem um fim. E até então é onde eles têm que trabalhar para o equilíbrio cósmico. E a sua contraparte é o infinito, que representa o espaço. E os dois juntos trabalham o tempo e o espaço com toda a sua infinidade. Ou seja, ambos têm que andar em perfeito equilíbrio, porque qualquer desavença pode dar um problema em todo o universo. Lembrando que essas duas entidades, além da sua representatividade, elas prestam conta a uma entidade chamada Tribunal Vivo. Tribunal Vivo, que é uma entidade que provavelmente você ouviu falar no filme do Doutor Estranho, ela é uma das entidades mais absolutas no universo Marvel e ele é responsável por defender todos os universos para o seu respectivo tempo definido. Ou seja, ele é responsável por julgar essas causas que podem afligir os universos em tempos que não são determinados. E todas as vezes que ele aparece nos quadrinhos é porque a coisa ficou muito preta. A sua cabeça tem 3 faces e cada face representa alguma coisa. A face semi-coberta, ela representa a vingança. A face coberta, ela representa a necessidade, e a sua face desmascarada representa a equidade. Os poderes do Tribunal Vivo, eles são absolutos, eles estão acima de tudo. O seu julgamento pode, por exemplo, cancelar os poderes das joias do infinito. Só para você entender o que é reger
todo o universo, mas ele nunca deixa de lembrar que ele serve a uma entidade ainda superior a ele, One Above All. E chegamos à entidade Master Blaster do universo Marvel, que é o One Above All. Para simplificar as coisas, para você ficar bem entendido, ele é o deus do universo Marvel, ou seja, ele é tudo. Não existe poder maior ou menor para ele, tudo significa a mesma coisa. Todas essas entidades faladas na forma hierárquica, elas servem ao One Above All, para que todo o universo seja regido de forma decente e saudável. Ele foi responsável pela criação do Big Bang do universo Marvel, onde foi criado e coexistido da forma dos interesses dele toda essa criação. Entretanto, ele foi representado de diversas formas. Uma das formas que é muito discutido pela internet foi o Fulcrum, o atendente do bar dos Eternos na saga Eterno, escrito pelo Neil Gaiman. Não preciso nem dizer que não existe limite para os seus poderes, não existe como contar nem contabilizar toda a sua gama de poderes. Bom, meus amigos, eu ficando por aqui, vocês sabem que pra mim é muito legal falar de qualquer coisa de sagas cósmicas da Marvel. Vocês sabem que eu adoro sagas cósmicas, e se vocês quiserem eu conto mais um pouco. Existem várias entidades como Galactus, Thanos, Grão-Mestre, entre outros. A gente pode falar muito aqui porque eu adoro sagas cósmicas. Então não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se eu falei besteira ou não, ou que vocês tenham algo a mais a contribuir. E não deixa de curtir e compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Um grande abraço e tchau!